E é muito bom estar aqui com vocês. Eu queria orar rapidamente com a igreja. Vamos fazer uma oração. Deus amado, Pai querido, Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Te exaltamos porque Tu és o nosso único Deus, Criador de todas as coisas. Seja adorado neste lugar. Nós Te colocamos agora o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser. Que o Senhor possa nos iluminar através da Tua palavra, para que possamos aprender mais de Ti. Fala conosco, Senhor, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria pedir para vocês que vocês abram a Bíblia no livro de Filipenses, Carta aos Filipenses, capítulo 4. Carta aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 6 ao 9. Todos já abriram? Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui. Do versículo 6 ao 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? O cristão e o sofrimento. Que tema delicado, mas tão pertinente para os dias atuais. Diante dessa pandemia e de tudo que nós temos vivido, esse tema tem sido trazido à tona em várias instâncias da nossa sociedade, e está aí o Setembro Amarelo para não deixar a gente esquecer o quanto o sofrimento pode afetar a vida humana. Eu até vim de amarelinho aqui para poder homenagear o Setembro Amarelo. Queridos, eu acredito que vocês já ouviram esse texto, que eu não vou falar nada de muita novidade aqui, mas eu tenho certeza que, se vocês meditarem nessa palavra, receberem e praticarem o ensinamento, vocês vão ver uma diferença incrível na vida de vocês. E a primeira pergunta que eu quero fazer agora é: quem aqui nunca passou por nenhum tipo de sofrimento em toda a sua vida? Levanta a mão. Vou até abaixar a minha. Quem aqui nunca passou nenhum tipo de sofrimento por toda a sua vida? Ninguém? Eu ouço cri-cris, ouço grilos cantando. Ninguém? Ninguém, irmãos. E eu já sabia que a resposta ia ser essa. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, ou em toda ela, já passamos por momentos de sofrimento. Na verdade, desde que a gente nasceu, a gente já começa a sofrer. Isso porque basta estar vivo para sofrer. Todos nós passamos por sofrimentos. E aí a gente pergunta, mas o que é sofrer? Eu trouxe aqui duas definições bem simples para a gente poder ver. Bom, segundo o dicionário brasileiro Priberan, o sofrimento significa ato ou efeito de sofrer dor física ou moral. Tem uma definição muito interessante da Elizabeth Elliot, que eu gosto, que ela diz que sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. Eu vou repetir. Sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. Então, veja que só com essas duas definições simples, a gente percebe o quão amplo esse tema é. É difícil esgotar esse tema em uma conversa ou em algumas pregações, porque o sofrimento ele se manifesta de diferentes formas e em intensidades diferentes. Ele é muito complexo. Ele pode se apresentar de várias formas. Por exemplo, a gente pode sofrer porque quebrou uma unha, e as mulheres sabem bem o que é isso, e pode sofrer porque teve que amputar o braço.
Olha a diferença. A gente pode sofrer porque quer comer pizza, mas está de dieta e não pode. E pode sofrer porque há 3 dias não come porque não tem comida em casa. A gente pode sofrer porque o marido deixa a toalha molhada em cima da cama, quem nunca? E pode sofrer porque ficou viúva. Então, o sofrimento ele pode se apresentar de várias maneiras diferentes. E ainda mais, cada pessoa tem uma visão de mundo diferente, o que significa que o que para um é sofrer, para outro pode não ser. O que para um é uma dor intensa, para outro pode ser, isso é besteira, isso é fichinha. Mas eu não quero aqui nessa noite que a gente foque nessas questões filosóficas e etimológicas sobre o sofrimento. Mas eu quero que, à luz do texto que a gente leu, a gente consiga encontrar formas práticas de lidar com o sofrimento como cristãos. Para isso, para entender o sofrimento como cristão, a gente precisa rapidamente entender o que a Bíblia diz sobre a origem do sofrimento. De onde ele vem? O que a Bíblia fala sobre isso? Porque, secularmente, lá no mundo, existem várias opiniões sobre sofrimento. Mas e a Bíblia? O que ela fala? Se somos cristãos, eita, embolou. Nós precisamos saber o que a Bíblia fala. Então, nós podemos dizer que o sofrimento se originou a partir de Gênesis 3. Até então, nós vamos ver o relato da criação, que tudo que Deus criou era bom. Aí Deus vai criando as coisas e a Bíblia vai dizendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E aí, quando chega no capítulo 3, Adão e Eva comem do fruto proibido e pecam contra Deus. E aí eles se escondem porque estão com vergonha, porque estão nus. Deus procura eles. Adão aparece todo desconfiado e responde, eu me escondi porque eu tive medo. E aí a gente já vê uma palavra esquisita nesse contexto de perfeição do Éden, de felicidade plena, medo. Você já vê que está começando a acontecer uma coisa estranha ali. Então, Deus começa a relatar ali vários julgamentos como resultados do pecado original. E quando chega no versículo 16, nós vamos ver a palavra sofrimento aparecendo, quando Deus está falando que aumentaria as dores de parto da mulher. Então, a gente percebe que o sofrimento é uma consequência do pecado. Tudo que Deus criou de bom foi corrompido e distorcido pelo pecado. Portanto, tudo que era perfeito passou a ter um lado ruim. Tudo que era bom passou a ter um lado mau. Isso porque a comunhão plena que o homem tinha com Deus era o que garantia a sua total felicidade. E o pecado rompeu com essa comunhão. Então, tudo passou a ser distorcido. O trabalho que era bom, o mandato cultural, se tornou algo sofrido. O relacionamento conjugal, que era algo perfeito, se tornou algo sofrido. A natureza, que era linda, passou a sofrer. Então, tudo foi afetado pelo pecado. E aí, queridos, começa a nossa saga, a saga humana com o sofrimento. Começa a partir daí. Nós sabemos, então, que a causa primária do sofrimento é o pecado. Por quê? Porque a gente vai olhar na Bíblia as histórias dos personagens bíblicos e nós vamos ver que todas essas histórias são acompanhadas de sofrimento. Eu não conheço nenhuma história na Bíblia que não tenha um sofrimentozinho para dar aquele recheado bom na história. Todos têm sofrimento. Por quê? Porque são homens totalmente corrompidos pelo pecado, vivendo separados de Deus, num mundo totalmente corrompido pelo pecado. E aí, com o aumento da iniquidade, após o pecado original, a iniquidade aumentou, e aí desce ladeira abaixo, porque consequência da iniquidade qual é? Só pode ser dor, morte e sofrimento. Se a causa primária do sofrimento é o pecado, então quais são as outras causas? Aí, irmãos, são várias. E eu nem vou me ater a isso, porque é muita coisa.
A gente pode sofrer por vários motivos. Pode sofrer porque fez uma escolha errada, pode sofrer porque pecou, pode sofrer porque Deus está nos disciplinando de alguma forma. Os ímpios sofrem como juízo de Deus. Então, existem várias formas de sofrer. Aí você me diz, ok, Carol, eu entendo isso que você falou, mas a Bíblia diz que Deus escolheu para si um povo para separar e resgatar e salvar desse pecado todo aí. E eu te respondo, é verdade. Deus fez isso, porque Deus é totalmente bom e Ele não foi afetado pelo pecado. Mas eu também te respondo dizendo que Deus, em sua soberania e em seu perfeito conselho, escolheu o caminho do sofrimento para nos salvar. Então, Deus, Ele não é um Deus apático ao nosso sofrimento, porque Ele conhece o nosso sofrimento. Pelo contrário, Deus é um Deus totalmente solidário ao nosso sofrimento. E é por isso que o sofrimento na vida do cristão sempre, sempre, sempre vai ter um caráter pedagógico. A gente sempre vai aprender com o sofrimento. O cristão, sempre. Gente, não tem outra opção. Um cristão verdadeiro, por qualquer tipo de sofrimento, por qualquer nível de sofrimento, ele sempre vai aprender com isso. Ele sempre vai se aproximar mais de Deus. Ele sempre vai reconhecer que ele é dependente de Deus. Ele sempre vai aprender mais da palavra. Então, por isso que o sofrimento permeia as nossas histórias e as histórias de todos os nossos irmãos que viveram na Bíblia. Porque esse sofrimento fez eles crescerem. Era necessário para um propósito perfeito de Deus. Amém? E aí essas questões sobre o sofrimento têm ganhado muita notoriedade nos nossos dias. Todas as vezes, na verdade, que acontece um desastre ou algo assim, né? Começam essas especulações. Mas onde é que Deus está em tudo isso? Cadê Deus? Até onde vai a soberania de Deus? O que é que Deus pode intervir? Aí um fala que Deus não pode intervir nada porque é o homem em suas escolhas. Os outros vão dizer que não, que Deus determina tudo. E eu nem vou entrar nessa conversa de origem do mal. Isso aí é com Vini, não é comigo. Deus é a origem do mal, não vou, porque senão não vai acabar nunca. Mas nós cremos que Deus continua no mesmo lugar de sempre, no seu trono de glória, governando soberanamente todas as coisas. Amém? E aí, o grande reformador, Martinho Lutero, ele disse, Deus somente pode ser encontrado no sofrimento e na cruz. Ou seja, esse Deus todo-poderoso escolheu esse caminho de sofrimento para nos salvar. E Ele se identifica conosco, porque Ele conhece os nossos sofrimentos, porque Ele mesmo passou por todos eles. Aleluia. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer para entrar na sua glória? O próprio Jesus disse isso em Lucas 24, 26. Em Isaías 53, a gente vê a figura do servo sofredor, aquele que foi oprimido e humilhado, aquele a quem Deus se agradou em moer pelos nossos pecados, aquele que foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Queridos, imagine o próprio Deus, o verbo que fez tudo existir, o todo-poderoso, eterno, inalcançável, inacessível, 3 vezes santo. Esse Deus se humilhou. Esse Deus se submeteu a nascer num corpo frágil de um bebê, a ser perseguido, a ser moído, a ser caluniado, traído. E a ser levado até morte, e a morte de cruz. Portanto, como é que a gente, como cristão, seguidor desse Deus, podemos dizer que é injusto quando nós sofremos? Que Deus está errado por permitir que nós passemos por sofrimentos? Como é que a gente pode dizer que está errado, que não é justo, porque eu estou passando por isso, não é justo, se o próprio Cristo foi o exemplo do maior sofredor nessa terra? Mas e aí, Carol, tudo bem, já entendi. E o que é que a gente faz? O que é que a gente faz diante desses sofrimentos? Quais são as nossas atitudes? O que fazer para conseguir passar por isso?
Porque assim, na teoria, é massa, mas vá passar na pele para ver como é. E é isso que o apóstolo Paulo vem ensinar para a gente nesse texto que a gente leu em Filipenses. Ele vai nos mostrar um problema, 3 soluções e 2 consequências. E a gente vai ver isso, tá bom? Então, vamos lá voltar para a carta. A carta aos Filipenses. O texto que a gente leu, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9. Primeiro, deixa eu só dar um panorama do contexto da carta para vocês entenderem mais ou menos o que é que o apóstolo Paulo estava pretendendo com isso. Essa carta, como eu já disse, foi escrita pelo apóstolo Paulo. A igreja, que era localizada na cidade de Filipos, por volta do ano ali de 60 a 62. Existem algumas conversinhas que foi em 50, mas, enfim, foi por aí. E a igreja de Filipos era uma igreja muito ativa, ela contribuía financeiramente com o ministério do apóstolo Paulo e com outros irmãos, como os irmãos de Jerusalém. E desta feita, Epafrodito levou uma oferta da igreja para Paulo. Provavelmente, nessa ida, Epafrodito já passou as notícias da igreja para Paulo. E aí, Paulo aproveitou a oportunidade para escrever a carta para a igreja, agradecendo pela oferta e dando algumas instruções e admoestações sobre várias coisas. Mas o que chama atenção nessa carta de Filipenses é que ela é uma carta extremamente encorajadora. É uma carta pequena, mas ela é muito encorajadora. O apóstolo Paulo ele quer motivar, ele quer encorajar a igreja. Para vocês terem ideia, a palavra alegria é citada 15 vezes nessa carta, de maneiras diferentes. Isso porque o apóstolo Paulo tinha a intenção também, além de outras recomendações gerais, de encorajar aquele povo. E não desanimarem nas adversidades. E aí vamos começar aqui, no versículo 6. Se vocês quiserem, vocês podem acompanhar comigo, foi o texto que a gente já leu. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele está dando uma ordem, ele não está pedindo, ele está dando uma ordem. Essa sentença é imperativa, ele fala, não ande ansioso por coisa alguma. Acabou, ponto. Não ande ansioso por coisa alguma. Absolutamente nada deve nos afligir de uma maneira tão absurda. Segundo o teólogo João Calvino, em seu comentário à carta aos Filipenses, essa igreja provavelmente estava passando por tribulações, perigos de todos os lados. Estava passando por adversidades, e o fato do apóstolo Paulo estar preso, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, era algo também que afligia a igreja. Então, por conta dessas tribulações, a igreja poderia estar triste e desanimada. Mas perceba que o apóstolo Paulo, ele utiliza o verbo andeis, que nos mostra continuidade. Então, o problema não seria ficar preocupado esporadicamente. O problema seria permanecer. Você continua preocupado, ansioso o tempo todo. Esse é o problema. A gente vai se preocupar, vai ficar ansioso na vida, não tem problema, é normal, somos humanos. Mas permanecer assim, liga o pisca-alerta, tem alguma coisa errada. Provavelmente, a sua confiança em Deus está comprometida. De alguma forma, nem que seja um pouquinho. E é por causa desse perigo que o apóstolo Paulo instrui a igreja nesse sentido. Em outras traduções, essa palavra ansioso significa preocupado, inquieto, ou seja, é aquele estado em que a pessoa fica atordoada. A pessoa não consegue pensar direito, raciocinar, se concentrar, não dorme, tem dor de estômago, palpitação cardíaca, tem medo do futuro, enfim, são várias sensações terríveis que oprimem a vida da pessoa quando ela está num estado de preocupação contínua e de ansiedade. E não é diferente conosco hoje, queridos. Nós também passamos por isso. Não é diferente conosco. É muito comum. Para vocês terem uma ideia, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade, e a estimativa é que esse número cresça absurdamente depois dessa pandemia, já deve ter crescido agora durante a pandemia, esses dados são da OMS, isso sem contar nos 12 milhões que já sofrem de depressão.
O Brasil lidera o ranking dessas doenças na América Latina. E isso é muito sério. E eu sei que é sério porque eu já vivi isso. Eu já passei por depressão e eu já passei por ansiedade. E são doenças terríveis. Elas vão nos corroendo por dentro. Elas vão nos prostrando aos poucos. Vão mudando quem nós somos. Aquela pessoa alegre, divertida, que gosta da resenha, de repente já não quer mais ver gente, não tem paciência de conversar. Vai afetando a nossa vida de dentro para fora. É terrível. E para piorar a nossa situação, no meio evangélico é mais difícil ainda. Primeiro, porque existem muitos preconceitos com essas questões das doenças psicossomáticas. E segundo, eu não sei você, mas eu vim de uma geração que aprendeu que crente não pode sofrer. De jeito nenhum. Crente tem que ser feliz, rico e saltitante eternamente. E que Deus, basicamente, é um gênio da lâmpada que vive para satisfazer os nossos desejos. Portanto, eu mando, Deus faz. Eu quero, Ele realiza. Eu vim dessa geração. Isso tem causado um problema incrível para a igreja, porque a gente está vivendo uma geração de crentes mimimis que não sabem lidar com o sofrimento. E gera uma crise existencial na igreja, porque muita gente abandona Deus e sai da igreja porque não vê os seus desejos sendo realizados. Ué, se é para sofrer, eu vou sofrer no mundão. Me disseram que aqui eu ia ser feliz, eu não sou, vou para a minha sofrência no mundão. Isso é muito sério. E aqui eu abro um parêntese muito rápido, eu não vou demorar nisso, porque é muita coisa. Para falar um pouco da minha experiência. Eu vivi essa crise existencial, de ser ensinada que Deus tinha que realizar meus desejos, e na hora H não acontecer, e eu ficar quase doida da cabeça. Com 24 anos, eu me casei. Realizei aquele sonho de todas as meninas que na minha geração ainda tinha, né? Esse sonho de encontrar o príncipe encantado e casar. 15 dias depois do casamento, nós descobrimos que o meu, até então, esposo tinha câncer. E foram 3 meses de muita luta no hospital. Mas eu tinha aprendido que, pelo meu esforço, pela minha fé, ele seria curado. E que Deus tinha que curar ele, porque eu creio e acabou. Então, o que eu fiz durante 3 meses? Eu orei 24 horas por dia. Eu acho que eu li a Bíblia toda em 3 meses. No hospital, eu só fazia isso. Orar, cantar, ler a Bíblia. Eu repreendia os médicos. Quando os médicos vinham me dar notícias ruins, eu falava, ele repreende em nome de Jesus, Deus vai curar. E os 3 meses se passaram. Trabalhei para caramba, tentando mostrar a Deus que eu tinha fé suficiente para que Ele curasse. E, ao final dos 3 meses, ele morreu. Ele se foi. E aí eu tomei meu primeiro baque da vida. Eu fiz, espera aí, tem alguma coisa errada. Ou eu aprendi errado, ou a Bíblia está errada. Porque eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu era tipo um atleta dessas coisas no hospital. E não deu certo. Mas Deus, em sua grande misericórdia, foi me tratando nesse processo. Me tratando, me ensinando. Como eu disse para vocês, o sofrimento é pedagógico. Eu era uma filha teimosa, meio ignorante, mas Ele teve paciência e foi me ensinando o que era o verdadeiro evangelho. E eu comecei aquele período dizendo, faça a minha vontade, e terminei aquele período dizendo, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu passei a conhecer Deus, eu passei a estudar, aí fui estudar a Bíblia, aí comecei, e tudo começou a dar certo na minha vida. Deus restaurou tudo, porque Deus restaura, Deus é bom, entendeu? Ele permanece bom. Me deu um novo marido maravilhoso, está aqui, meu marido Cadu, lindão, cheio de Deus, que já veio assim com a carga bíblica massa para me ensinar. Tudo estava sendo restaurado na minha vida. Eu já achava que já tinha batido minha cota de sofrimento. Já era crentona, super experiente. Pá. Aí eu fui e engravidei. Você pensa que acabou? Não.
Engravidei, pronto, era o que faltava para fechar a caixinha de crente feliz, santa, justa. Com 6 meses de gravidez, já com tudo pronto da nossa neném, a Chloe, super amada, já super esperando, eu entrei em trabalho de parto e a nossa neném nasceu. Ela nasceu viva, ficou com a gente um pouquinho, mas por ser muito prematura, ela não aguentou e morreu. Queridos, eu não sei se você já passou por isso, mas a sensação real que eu tinha é que eu estava saltitando no meu caminho florido, recebi uma rasteira que eu não sei de onde veio, caí no chão e fiquei lá caída, tonta, sem saber de onde é que veio. E eu não conseguia levantar. Se eu achava que ficar viúva era sofrer, eu não sabia o que era perder um filho. Eu fui para o fundo do poço. Eu entrei em depressão. Total. Eu não queria sair do quarto, eu não queria ver gente, eu não queria ir à igreja, eu não queria orar, eu não queria comer, eu não queria pentear o cabelo, eu não queria nada. Meu marido aí, que aguentou uma barra retada. Glória a Deus pela vida dele. E foi assim um período, não sei se foi mais de um mês, um pouco. Quando eu ia orar, eu não conseguia nem olhar para o céu. Eu virava o rosto e falava, eu não quero falar com o Senhor, eu estou zangada. E eu fiquei mais de um mês assim, eu não conseguia orar. Eu não sei, era um sentimento terrível, porque eu achava, como que Deus pode permitir que eu passe por isso depois de tudo que eu passei? O que foi que eu fiz de errado? Eu tinha uma vida justa, eu obedeci a palavra. Como? E eu falava para Deus, como que o Senhor me deixou passar por isso? O Senhor já perdeu o seu filho, o Senhor sabe a dor que é. E eu fico imaginando hoje, né? Deus me olhando naquela época. Vocês que já são pais devem saber quando o filho está fazendo birra, que se joga no chão. Você deve parar, olhar assim. Ok. Quando você terminar, você me avisa. E mais uma vez, Deus nos encheu com a sua graça. Restaurou a nossa vida. E aí também, com muito acompanhamento pastoral, vários debates teológicos, porque minhas dúvidas já eram tudo teológicas já. E o pastor foi tão sábio, o pastor Aliel, uma bênção na minha vida. E aí, aos poucos, Deus foi me restaurando. E vocês pensam que acabou? Não. Agora mesmo, na pandemia, 3 meses atrás, depois da Chloe, depois de ter perdido a Chloe, a gente estava tentando engravidar há mais de 2 anos. Conseguimos engravidar agora, no começo da pandemia, 3 meses atrás, com 3 meses de gestação. Perdemos nosso neném, nosso segundo neném. Sofremos muito, mas dessa vez a gente já estava mais fortinho. Porque a gente vai aprendendo e o sofrimento vai fazendo a gente ficar mais perto de Deus, a depender mais dEle, a reconhecer a soberania dEle, a saber que a gente não é nada sem Ele. Que Ele é soberano, que Ele tem o melhor para nós, independente das circunstâncias que a gente esteja passando. Sofremos, choramos. Mas dessa vez já foi diferente. Dessa vez eu já não fiquei tão abatida. E vocês pensam que acabou? Não. E não vai acabar nessa vida, irmão. Não vai acabar. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai passar por sofrimento. Me desculpem falar isso para vocês, mas é a verdade. A gente tenta esconder isso aqui um pouquinho, uma verdade que a gente tenta suprimir, tenta pular uma fase, mas não dá. E é por isso que o cristão tem que viver almejando a glória eterna. É porque foi lá que Deus prometeu que não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, nem tristeza. Aleluia, é lá. Nós perdemos isso em vista, queridos. Os nossos irmãos da igreja primitiva, eles iam para o Coliseu, para a arena, serem comidos de leões, e eles iam, vou ver Jesus, vou ver Jesus. Porque eles estavam com a mente na glória, eles estavam com a mente nos céus, nós somos cidadãos dos céus, nós não somos dessa terra. E eu vou te dizer mais. O elo que foi quebrado da perfeição, da comunhão com Deus no Éden, vai ser totalmente restaurado. E mais ainda, porque no Éden, Deus descia para passear com Adão. Mas na glória, o tabernáculo de Deus vai se fundir com a terra. E a morada do Senhor vai ser a nossa morada eterna. E nós não precisaremos nem de sol, porque o Senhor iluminará tudo. Aleluia!
Aleluia, que isso queime em nosso coração diariamente. Oh, que todas as vezes que você estiver triste, que você estiver sofrendo, que você lembre que isso aqui não é o seu estado eterno. Que isso aqui vai passar. É só um período para a gente crescer, para a gente se desenvolver. Para quando chegar lá na glória, a gente não sentir saudade de nada, de pecado, de coisa nenhuma. Aleluia. Então, sim, queridos, nós passamos por muitas aflições. Nós passamos por muitos sofrimentos. E o apóstolo Paulo, ele vai nos dar agora, ele identificou o problema, sofrimento, ansiedade, preocupação, e agora ele vai nos dar 3 atitudes que nós devemos ter para conseguir vencer esses momentos. E a gente vai lá para a segunda parte do versículo. A gente já leu, não andais ansiosos por coisa alguma, e ele vai continuar dizendo, em tudo, porém, não em algumas coisas, em tudo. É uma expressão todo inclusiva, sem restrições. Sejam conhecidas diante de Deus, e não de outra pessoa, mas de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Primeira atitude que nós devemos ter como cristãos para vencer a ansiedade, oração. Essa é a primeira atitude. Uma vida de oração é fundamental para que o cristão tenha uma vida espiritual estável, segura e saudável. E a oração bíblica não é uma barganha com Deus. Como disse o grande teólogo R.C. Sproul, Deus é Deus e não deve nada a ninguém. Portanto, as nossas orações não são para convencer Deus a fazer a nossa vontade. Pelo contrário, nossas orações são para nos moldar à vontade perfeita de Deus. Amém? E a ideia aqui é se derramar. É colocar diante de Deus todos os nossos anseios, como diz em 1 Pedro 5,7. O exercício da oração é fundamental para a nossa vida. E aí a gente olha para o nosso maior exemplo, Jesus. Pense bem, tecnicamente falando, Jesus precisava orar? Não. Ele era Deus. Ele, Espírito Santo ali, tudo a mesma coisa. Ele não precisava orar. Não precisava orar. Bastava ele fazer o que ele queria. Mas a gente vai ver Jesus. Deixa eu só lembrar aqui qual foi o... Marcos 14, desculpa. Em Marcos 14, Jesus vai estar profundamente angustiado até a morte. O que é que Jesus faz? Jesus não fica chorando. Jesus não vai procurar pessoas. Jesus ele vai para o Getsêmani. E ele se derrama diante da presença do seu Pai. E ele fala, Deus, está difícil, é um negócio pesado que eu vou passar. Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Amém. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele passava por grandes problemas de depressão. Ele tinha um problema sério de depressão. E em um dos seus livros, ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele diz, pressão. Ore para orar. Ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar. E não desista de orar porque você não consegue orar. Pois é quando você pensa que não consegue orar, que é mais necessário que você ore. Isso quer dizer, irmãos, que nós devemos orar em todo tempo. Orar sem cessar, como diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Ok, Carol, na teoria é massa, mas tem dias que eu não tenho vontade nenhuma de orar. Você fala, se eu pensar em oração, eu fujo. Não tenho vontade. O que é que eu faço? Ore. Irmãos, nem que você chegue assim, de onde você estiver, feche o seu olho e diga, Deus, Tu és bom, Tu és perfeito, sou eu que não presto, mas eu estou com vontade zero de orar, Deus. Me ajuda a orar. Espírito Santo, me ajuda a orar. Amém. Irmão, se você fizer isso toda vez que você não tiver com vontade de orar, eu tenho certeza que daqui a pouco você vai estar orando aí, ganhando de vários homens de Deus aí, do pastor Rafael, que fica horas orando. Ok, Carol, tá bom, entendi sua dica. Mas também tem dias que a tristeza está tão grande, que a angústia está tão pesada,
que eu não tenho palavras para orar. Parece que quando a dor é forte, a gente perde o nosso vocabulário. Dá um branco, você tenta orar e dá aquele engasgo assim, não vai. O que é que eu faço? Irmãos, ore. Não sabe como orar? Ora um salmo. Os salmos são riquíssimos, orações maravilhosas, inspiradas pelo Espírito Santo que estão disponíveis para nós. Usa o Pai Nosso como modelo para a sua oração. Fala a palavra de Deus. Ou então, simplesmente, vai para um lugar tranquilo e se derrama na presença do Senhor. Não estou conseguindo falar, só consigo chorar? Chore. Não consigo falar, só consigo gemer? Pode gemer. Chega diante de Deus e fala, Senhor, eu não sei o que orar. Mas é porque está doendo, Deus. Está doendo muito. E aí eu não consigo nem raciocinar umas palavras bonitinhas para falar para o Senhor. Me ajuda. Mas a tua palavra diz, lembrei, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando a gente não sabe como orar. Espírito que prescruta todo o mais profundo do meu ser, leva a Deus tudo aquilo que eu não posso dizer. Aleluia. Você acha que Deus vai resistir a uma oração dessa, irmão? Vai não. Vai não. Não vai mesmo. Então, o apóstolo Paulo nos orienta a orar. E não é orar reclamando, murmurando. É orar com ações de graças. Graças. E não é aquela oração de graça porque eu recebi uma bênção material. É aquela gratidão de quem lá no fundo sabe. Se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. Essa gratidão. Deus, se não fosse o Senhor. A gratidão de quem sabe que é o Deus bom, o Deus maravilhoso, amoroso, que você está orando. E aí o apóstolo Paulo já nos dá uma consequência para essa primeira atitude de oração. Olha que maravilha. Se você orar, você já tem uma bênção. E aí ele continua. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Portanto, Paulo aqui não registra apenas uma consequência, ele registra uma promessa. É aquele tipo de frase que é condicionada. Se você fizer isso, isso aqui vai acontecer. Então, irmãos, o que ele quer dizer é que em meio às nossas aflições, quando a gente se coloca diante de Deus com orações, com súplicas e ações de graças, a paz de Deus, essa paz divina que excede todo o intelecto humano, ela irá guardar todo o nosso ser. E essa palavra guardar aqui, ela é um termo militar que significa vigiar. Ou seja, essa paz vai ficar constantemente guardando o nosso ser. E mente e coração aqui não está dividindo a pessoa, não. É para ter essa ideia mesmo de totalidade do ser humano. Então, a paz do Senhor vai nos guardar constantemente e totalmente. Um grande pregador chamado Martin Lloyd Jones, ele faz um comentário interessante sobre essa paz. Primeiro, ele reforça que esse termo guardará, ele pode ser entendido como patrulhar em volta. E a ideia é de um soldado que está constantemente patrulhando a fortaleza para não deixar que o inimigo invada. E é assim que a paz de Deus age em nossas vidas. Segundo, ele explica que em nenhum momento Deus promete retirar o problema. Paulo não diz, ore que o problema acaba. Mas ele diz, ore que a paz de Deus vai te acompanhar durante essa tribulação. Você vai passar por isso tranquilo, em paz. E em terceiro, ele lembra que essa paz que Paulo está falando aqui é a mesma paz que o salmista cita em Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, ó Senhor, me faz repousar tranquilo. Aleluia! É essa a paz que o Senhor nos promete. E aí, no verso 8, Paulo já traz a segunda atitude que nós devemos ter para vencer a ansiedade. Ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então, a primeira atitude, orar. Segunda atitude, ocupar a nossa mente com coisas boas. E essa lista que Paulo dá não é uma lista exaustiva, é uma lista representativa. Portanto,
de tudo que ele falou aqui, tudo que for parecido com isso e muito mais, é o que deve ocupar a mente de um cristão. Irmãos, me expliquem como é que alguém que passa o dia inteiro vendo só coisa ruim, desastre, morte, sofrimento, dor, como é que essa pessoa vai chegar no final do dia tranquilinho, de boa, feliz, tendo sonhos com nuvens coloridas? Não vai ter pesadelo, irmão, porque encheu a cabeça de coisas ruins. Imagine que na época do apóstolo Paulo não tinha televisão, nem celular, nem internet. E ele já estava instruindo a igreja por isso. Agora imagine agora, nos nossos tempos, que a gente é bombardeado o tempo inteiro com muitas informações. A gente vai abrir um site para ver, bota, aparece 300 outras milhões de coisas que a gente nem quer. E outra, no celular, você pensa, poxa, estou precisando comprar um casaco. Você só pensou, você nem falou. Quando você abre o celular, propaganda de casaco. Eu falo, oxe, que negócio é esse? Que negócio estranho é esse que está lendo a mente agora? Então, os nossos pensamentos são bombardeados o tempo inteiro com o que não presta. Agora, o que é que a gente está fazendo com isso? De que é que a gente está ocupando a nossa mente? O que é que a gente está vendo, está alimentando o nosso pensamento? Pense nisso. Como é que você tem gastado o seu tempo? Aí a pessoa não ora, passa o dia, não ora, não lê a Bíblia, só vê coisa que não presta. Quando a tribulação chegar na vida desse ser, como é que essa alma vai reagir? Vai ser levado pelo vento, irmão. Vai ser levado pelo vento. Porque quando o vendaval passa, o que sustenta a boa árvore é a raiz. Se não tem raiz, o vento leva. Como diz lá em Mateus 13. Eu vejo que aqui a FG tem várias programações, porque eu sigo, né? Eu assisto, nesse tempo de pandemia, eu estava assistindo os cultos de domingo, o culto dos jovens. Eu sei que tem várias lives. Irmãos, tem oração meio-dia. Ainda tem? Todo dia, né? Todo dia? Terça e quinta. Irmão, esses dias eu estava falando com meu marido. Amor, tem oração meio-dia, amor. Os pastores não almoçam, não. Olha que maravilha que a igreja de vocês proporciona. Eles têm várias programas. Você pode falar assim, pô, mas toda hora é uma coisa. Mas eles estão te dando a oportunidade de encher sua cabeça de coisas boas. Olha o sacrifício que seus pastores fazem em pleno meio-dia, sem almoçar, para poder te proporcionar isso. É bom que já faz em jejum, já faz uma oração, né? Robusta. Aleluia. Aproveite isso. Então, vamos lembrar. Primeira atitude, orar. Segunda atitude, encher a mente de coisas boas. E agora vamos para a terceira e última atitude, que está no verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz estará convosco. Terceira atitude, praticar a palavra de Deus. Os verbos que Paulo utiliza aqui mostram que aquela igreja conviveu com ele. Trocando em miúdos, eles foram discipulados por Paulo. Então, Paulo estava querendo dizer assim, olha, aquele evangelho que eu ensinei para vocês, que vocês receberam, aquele fundamento que vocês receberam, pratiquem isso, vivam isso. É fundamental, queridos, para a vida de um crente, para sobreviver, é o básico. O cristão é praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Foi o que a gente disse há pouco. O fundamento, a raiz, são os fundamentos da fé. É o evangelho de Cristo. Se você não tem isso muito profundo, o vendaval vai passar e você vai ser levado. Agora, se você tem a raiz bem profunda, ó, a gente vai para um lado, vai para o outro, balança um pouquinho, mas está ali firme. Não parte, não cai. E o apóstolo Paulo ele faz outra coisa aqui. Além do que eu ensinei, ele se coloca como testemunha e exemplo de Cristo a ser seguido. Quando ele fala, e vistes em mim, ele está dizendo, vocês viram que eu pratiquei o que eu preguei.
Eu não sou como os fariseus, que são meros reprodutores de informações e de dogmas. Eu vivi aquilo que eu preguei. Irmãos, tem coisa feia na vida do cristão. É crente que não vive o que prega. Envergonha o evangelho. Eita, Satanás adora essas coisas. Então, queridos, lá em 1 Coríntios 11:1, ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E vocês acham que o apóstolo Paulo conseguiu passar por tudo que ele passou? Por quê? O cara tinha uma raiz, meu irmão, que ia lá no centro da terra. Uma raiz absurda. E o bichinho, ele bateu recorde. O apóstolo Paulo bateu recorde. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu tenho até vergonha dos meus sofrimentos. Ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, foi caluniado, até problema com a igreja ele teve. Ele tinha um espinho na carne, ele foi picado por cobra, naufragou, desceu do muro no cesto. Olha, ele passou, foi por coisa. Ele passou, foi por coisa. Mas aí você vê, nesse mesmo capítulo que a gente está lendo, no capítulo 4, quando chega no versículo 12, ele fala o quê? Eu passei por todas essas coisas. E eu sei passar por todas essas coisas. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo. Irmãos, praticar a palavra de Deus é essencial. Agora, a gente não tem como praticar se a gente não conhecer. E que privilégio a gente tem de ter a Bíblia inteirinha, assim, ó. Inteirinha, olha que coisa linda. A coleção inteira dos livros nas nossas mãos. Os filipenses só tinham uma cartinha. E olha lá. A gente tem o livro inteiro. Que privilégio poder ter essa palavra, a revelação plena de Deus, todos os seus mandamentos, todas as suas instruções, não só de Paulo, mas de todos os apóstolos. Olha que riqueza! Você pega aqui o celular, abre no aplicativo da Bíblia. Se você quiser, você lê a Bíblia em hebraico. Não está entendendo nada, mas eu estou lendo em hebraico. Estou lendo em japonês. Aí, está falando em línguas. Entende? A riqueza que a gente tem, os nossos irmãos estão lá nos países perseguidos, não pode nem pegar a Bíblia. Vamos aproveitar a nossa liberdade. Vamos aproveitar a nossa liberdade, porque quando a gente conhece mais a Deus, a gente se conhece. Não tem consolo maior do que você conhecer a Deus. Irmãos, você saber os atributos de Deus, o básico, saber que Ele é bom, que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso, que Ele é eterno, que Ele é todo-poderoso, onisciente, onipotente, soberano. Você quer consolo maior do que isso? Saber que é esse Deus que é todas essas coisas, é o Deus que te guarda, é o Deus que te ama, é o Deus que cuida de você. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece e a gente entende que somos dependentes dele. Agostinho tem 2 frases que eu amo. Dá até vontade de chorar quando eu falo essas frases. Ele fala: que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça como eu sou conhecido por ti. E a outra é mais linda ainda. A outra ele diz: feriste o meu coração com a tua palavra, desde então te amei. Aleluia. A palavra do Senhor está disponível. Se amamos a Deus, nós buscamos conhecê-lo. Então devemos viver essas verdades. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aos filipenses é: lembrem-se de tudo que vocês aprenderam. Vivam o Evangelho. Vivam o Evangelho. E mais uma vez, ele faz uma nova promessa, uma nova consequência. Se vocês obedecerem a palavra, se vocês viverem o Evangelho, então o Deus da paz será convosco. Veja que antes era a paz de Deus. Mas agora, Paulo afirma que é o próprio Deus que estará conosco. Que consolo maravilhoso! Que incrível saber que o Deus Todo-Poderoso está conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação do século. Como diz lá em Mateus 28:20. Ele nos segura em seus braços de amor e nos faz perseverar em meio às tribulações. E essa é a diferença do cristão. Nós passamos pelas mesmas aflições que todas as pessoas passam. A grande diferença é porque nós temos o Deus da paz conosco em todo o tempo. Então nós podemos passar por essas tribulações. Sim, a gente chora. Sim, às vezes elas demoram de passar.
Mas nós temos a convicção plena que o Deus da paz está conosco, que Ele é bom, que no tempo certo todas as coisas vão se ajustar, que Ele tem o melhor para nós. Aleluia. Eu amo Romanos, sou suspeita para falar. Eu acho que é meu livro assim, favorito. Sou doida com Romanos, gente. E lá em Romanos 5:3, fala, nos gloriamos nas tribulações, porque elas produzem perseverança. E aí, no capítulo 8, a gente vê também declarações lindíssimas, surreais, assim, de Paulo. Ele fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. E ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a fome, a perseguição, a angústia, a nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por Cristo, aquele que nos amou. E eu, por causa disso, por causa de Cristo, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem os poderes, nada, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus. É na cruz de Cristo que todas essas questões se rendem e encontram sentido real. É na cruz de Cristo, é por Cristo, é nele. Aleluia. A gente encontra significado em Cristo. Amém? Aleluia. Viva a palavra de Deus. E você pode ter a convicção que o Deus da paz estará contigo. Então vamos recapitular para vocês não esquecerem. Eu quero que vocês sonhem com isso hoje. Nós vamos recapitular os ensinamentos de Paulo. Lembrando que ele achou um problema, ansiedade, preocupação, viver assim, sofrimento. E aí ele traz 3 atitudes. Irmãos, aqui já é nossa aplicação, porque esse texto ele é tão claro que nem tem muita aplicação mais para fazer. Então, a primeira aplicação, que é a primeira atitude, diante da tribulação, da ansiedade, do medo, o que é que a gente faz? Orar. Devemos manter uma vida de oração com ações de graças, constantemente, exercício, ore mesmo se não tiver vontade, ore em qualquer lugar, ore mesmo se não tiver palavras, não deixe de orar. Seja sincero com Deus, não precisa ficar procurando palavras bonitas, o que Deus quer é um coração sincero e quebrantado na presença dEle. Primeira atitude, ore sem cessar. Segunda atitude, a nossa segunda aplicação, devemos encher a nossa mente com coisas boas e edificantes. Gaste seu tempo, aproveite a programação da sua igreja. Assista coisas boas, filtre o que você ouve, filtre com quem você conversa, procure amigos que você vai poder ter conversas edificantes. Não abre tudo que você vê que recebe no WhatsApp. Eu não abro quase nada, irmãos. Eu tenho pavor de ver coisa assim de sangue, de morte, de coisa. Então, há muito tempo eu já deixei de assistir jornal. Estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa que eu, não, tá? Você sabe seus limites. Mas há muito tempo não assisto jornal, então as coisas acontecem, eu sempre sou a última a saber. É sério, de verdade. Coisa no WhatsApp, não abro nada. O WhatsApp não abre automático. Quando eu vejo que é coisa assim, eu nem abro. Por quê, queridos? Eu assistia jornal, eu tinha pesadelo, jornal. Eu estava nesse nível já. É muito angustiante, os jornais de hoje não são como antigamente, que passa a notícia tranquilo, sereno, não. Pô. É um desespero total. Quando não tem matéria, eles vão caçar uma matéria bem desesperadora, gente morrendo, gente com fome. É terrível, você fica angustiado. Seu coração fica muito ruim. Então, filtra o que você vê, filtra o que você ouve, enche a sua cabeça de coisas boas, coisas louváveis, coisas que glorificam ao Senhor. Terceira atitude, primeiro orar, segundo encher a cabeça de coisas boas. Terceira atitude, praticar a palavra de Deus, viver a sã doutrina, viver o evangelho, obedecer aos mandamentos do Senhor. Nós somos cristãos. Temos que seguir a Cristo. E não adianta falar e não fazer. Todos ao seu redor estão observando. E se tem coisa que o povo do mundo gosta, é de passar na cara quando a gente erra.
Então, vamos viver a palavra de Deus, vamos praticar a palavra de Deus e buscar prosseguir em conhecê-lo. E aí, fazendo essas 3 coisas, a Bíblia nos garante que nós teremos 2 consequências e 2 promessas maravilhosas. Primeiro, a paz de Deus, que excede todo entendimento, que o mundo não pode entender, vai guardar 24 horas por dia, vigiar, rondar todo o nosso ser. E segundo, o Deus dessa paz, todo-poderoso, maravilhoso, grandioso, soberano, Ele vai estar conosco todos os momentos, inclusive no meio da aflição. Amém, aleluia. Isso é consolo para as nossas almas. Amém? Você crê nisso? Você vai praticar esses ensinamentos? Não pode mentir, viu, irmão? Irmãos, para concluir, eu queria lembrar vocês que esses ensinamentos aqui é só um pedacinho. A Bíblia é riquíssima, tem vários outros ensinamentos que ela nos dá para vencer a tribulação, a ansiedade, mas esses aqui, pratique, faça. São coisas simples que a gente já sabe, a gente só precisa começar a praticar mesmo. Existem também muitas literaturas boas que falam sobre o tema sofrimento, tribulação, ansiedade. Livros complementares, livros bons, bíblicos, que estão baseados na Bíblia. Você pode também ler, eu trouxe aqui 2 para mostrar para você. Estou vendendo não, viu, irmão? É só para mostrar mesmo, que esses aqui são meus, não estou nem vendo. São 2 livros que eu li, foram livros que eu sou muito sentimental, então foram livros que foram muito bons para mim. Eu li assim em lágrimas, tudo me identificava, sabe? Aquele livro bom de ler. Primeiro é esse aqui, do Martin Lloyd Jones, Depressão Espiritual, Suas Causas e Cura. Muito bom. Ele vai pegar vários tipos de sofrimento, várias causas, e vai destrinchar isso de uma forma muito boa. E o segundo livro é esse aqui, ó. O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot. Muito bom. Essa mulher aqui é uma missionária maravilhosa, que foi fazer missões numa tribo indígena que matou o seu próprio marido. Ele era missionário, foi pregar para os índios não entenderam, mataram ele. Depois ela foi lá e morou com eles lá. Então, ela tem histórias assim muito boas. E, para concluir, eu não poderia deixar de falar de algo muito importante. Se você, neste momento, está passando por alguma dessas condições, tristeza profunda, ansiedade, medo profundo, depressão, você não está sozinho. Procure ajuda. Tem muito mais gente passando pelo que você está passando também. Não fique sozinho. Procure ajuda. Pode ir lá no meu Instagram me chamar, @CarolCaldasOficial. Manda um direct para mim. Carol, quero conversar, quero desabafar, quero lhe contar minha história. Eu estou disponível para conversar com você, o que você precisar. Pode me procurar, porque eu já passei por isso e eu sei como é difícil. Agora, o que eu indico a vocês, primeiro, faça isso aqui que o apóstolo Paulo falou. Você que está nessa condição de tristeza profunda, faça isso aqui. Além disso, procure os seus pastores. Eles vão te aconselhar, eles vão te ajudar. E eu tenho certeza que, se os seus pastores acharem que é necessário, eles também vão te encaminhar para um profissional médico, que também é muito válido e é preciso em alguns casos. Então, não tenha vergonha. Procure ajuda, procure seus pastores. E, se necessário, procure ajuda médica. Para concluir, o maritão já subiu. Ou seja, acabou. Para concluir, eu queria cantar uma canção para vocês. Essa canção eu fiz há 3 meses atrás, quando a gente perdeu nosso segundo bebê. E eu estava em um desses dias que a gente não consegue orar porque as palavras fogem. Foi assim, eu voltei do hospital depois de fazer o procedimento de retirada do neném. Eu não dormi naquela noite. E eu acordei, quer dizer, nem acordei porque eu não dormi. E aí eu fui para a varanda de casa e eu só chorava. Estava muito, muito, muito triste. E eu falava para Deus, Deus, eu não sei o que dizer. O Senhor já sabe tudo. Eu estava triste, muito triste. Eu sabia que eu tinha que orar. Eu sabia que somente em Deus eu ia encontrar consolo. Eu
estava naquele nível revoltada, não. Eu já estava bem assim. Mas eu não tinha, a dor era tão grande, irmãos, é uma dor lá no fundo do peito, que a gente pensa que a gente vai morrer naquele momento ali. E eu só falava, Deus me ajuda, eu não sei o que falar, Deus me ajuda. E chorava, e chorava, e chorava. Aí eu lembrei do Salmo 23. Olha que maravilha. Eu lembrei, acho que o Espírito Santo me fez lembrar. Lembrei do Salmo 23. E aí, como eu não estava conseguindo orar, eu só chorava e dizia, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu comecei a falar o Salmo 23. Eu comecei a falar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, leva-me a águas tranquilas e refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. E comecei a falar, mas falar assim de todo o meu coração. Quando eu percebi, eu já estava cantando, já estava chorando, eu não sei nem se os vizinhos ouviram. E aí saiu essa música. Essa música está no forno, já está para sair. E vocês vão ouvi-la de primeira mão. Olha que maravilha. Eu gostaria que nesse momento você meditasse nessa canção. Talvez você consiga cantar comigo, porque na verdade é uma versão do Salmo 23, então provavelmente você conhece a letra. E que você meditasse em tudo isso. Se você está passando por sofrimento agora, ore, fale com o Senhor. Peça a Ele ajuda para cumprir essas atitudes. Peça a Ele a paz que excede todo entendimento. Diga que você precisa dEle. Diga que Ele tem o seu coração nas mãos dEle. Irmão, se você não está passando por sofrimento agora, glória a Deus. Então você tem motivos para orar também. Para agradecer, para louvar ao Senhor e para interceder pelos que estão sofrendo. Faça isso agora. E eu espero que essa canção edifique a vida de vocês. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Descanso em tua paz, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale, diante de mim a sombra da morte, eu não temerei, eu não temerei. O Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Todos os dias Ele está. Obrigada, Senhor. Oh, leva-me no caminho da justiça. O seu amor preenche o meu ser. Sentado à mesa com o Pai estou. Ele me faz transbordar. Deixa o Senhor te transbordar. Ainda que eu ande pelo vale, diante de mim a sombra da morte, eu não temerei, eu não temerei, porque o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Tua bondade e misericórdia me seguirão. Tua bondade e misericórdia me seguirão. Tua bondade e misericórdia me seguirão todos os meus dias. Tua bondade e misericórdia me seguirão. Tua bondade e misericórdia